É uma das perguntas que os historiadores da guerra medieval encontram com mais frequência e respondem com mais relutância, porque a resposta exige lidar com uma dimensão da vida militar medieval que a tradição romântica da história cavalheiresca passou 600 anos evitando cuidadosamente. O cavaleiro em armadura completa de placas, a reluzente carapaça articulada de aço do século XV, o auge da tecnologia de proteção individual antes que a pólvora a tornasse obsoleta, é a assinatura visual da classe guerreira medieval. Ele também é, se você pensar nele por mais de 30 segundos em termos práticos e não estéticos, um homem selado dentro de um recipiente de metal por horas ou dias de cada vez, e que tem as mesmas necessidades biológicas que qualquer outro ser humano que já viveu. A questão que ele fazia em relação a essas necessidades não é trivial. É uma questão de logística, de design da armadura, das realidades da campanha e da lacuna específica entre o guerreiro medieval idealizado das crônicas e o ser humano real que usava aquele equipamento. Comece pelo que a armadura de placas realmente era, porque a imagem popular do cavaleiro como um homem que precisava de um guindaste para montar no cavalo e não conseguia se levantar se caísse, está errada de formas diretamente relevantes para a questão do banheiro. Armadura completa de placas do século XV, o tipo que cobria o usuário da cabeça aos pés com placas de aço articuladas, pesava aproximadamente entre 15 e 25 quilos, distribuídos pelo corpo de uma maneira que um usuário treinado conseguia manejar com agilidade considerável. Relatos contemporâneos e experimentos modernos, com armaduras reproduzidas, demonstram que um homem em boa forma, usando armadura completa de placas, podia correr, escalar, rolar no chão e montar novamente no cavalo sem ajuda. A armadura era projetada para permitir movimento, porque uma armadura que impedisse movimento era uma armadura que fazia você morrer, e o ofício do armeiro consistia precisamente em produzir proteção máxima com restrição mínima da mobilidade que o combate exigia. A articulação que tornava o combate possível também tornava certas outras coisas possíveis. As tassets, as placas que protegiam a parte superior das coxas, e as cuisses por baixo delas, podiam ser removidas independentemente do resto da armadura. O falde, a saia de placas sobrepostas que protegia a parte inferior do abdômen e os quadris, era projetado para poder ser parcialmente deslocado. Os pontos de amarração, os cordões e correias que prendiam as placas ao gibão acolchoado, usado por baixo, eram numerosos o suficiente para que um cavaleiro, com a ajuda de seu escudeiro, pudesse remover seções específicas da armadura, sem tirar o arnês inteiro. Um cavaleiro que precisasse se aliviar não se via diante da escolha entre remover toda a armadura ou suportar as consequências. Ele se via diante do problema mais administrável de remover ou deslocar peças específicas na sequência correta, com ajuda, no tempo que a situação permitisse. O escudeiro é a figura que faz o sistema inteiro funcionar, e o escudeiro é a figura que a imagem romântica do cavaleiro mais consistentemente omite. Um cavaleiro em campanha não se vestia sozinho, ele não podia. O processo de vestir uma armadura completa de placas era uma operação para duas pessoas, que exigia um assistente treinado, que conhecesse a sequência correta para prender cada peça, o posicionamento correto de cada correia e cada cordão, e o método correto para verificar se cada componente estava seguro e funcional antes de o usuário se comprometer com o combate. O escudeiro que vestia seu cavaleiro também o despia, parcial ou totalmente, conforme as circunstâncias exigissem. O gerenciamento das necessidades biológicas do cavaleiro em campanha fazia parte das responsabilidades profissionais do escudeiro, exatamente da mesma forma que cuidar do cavalo, manter o equipamento e administrar a bagagem. Em uma situação de acampamento, durante cercos em marchas de campanha, nos períodos de espera que constituíam a maior parte do tempo militar medieval, a gestão prática da questão do banheiro era simples. A armadura era retirada para dormir, para comer, e para a rotina da vida, no acampamento que ocupava a maior parte de uma campanha que não fosse batalha. As instalações sanitárias de um acampamento militar medieval eram aquilo que o acampamento oferecia. Latrinas cavadas na borda do acampamento, terreno aberto, os arranjos práticos de um grande grupo de pessoas em campo que entendia por experiência o que acontecia com o abastecimento de água de um acampamento se a gestão dos dejetos fosse inadequada. Um cavaleiro no acampamento era um homem com armadura parcial ou sem armadura, lidando com suas necessidades biológicas da mesma forma que qualquer outro membro do exército. A situação realmente difícil era a batalha, e é da batalha que a pergunta realmente trata. Um cavaleiro no meio de um confronto, ou esperando informação por um combate que poderia começar a qualquer instante, era um cavaleiro que não podia abandonar sua posição, não podia tirar a armadura, e só contava com o controle que seu corpo estivesse disposto a oferecer. A resposta à qual chega todo historiador militar que se debruça sobre essa questão é a mesma resposta a que a história militar chega para qualquer exército em qualquer época. Soldados em campanha, sob condições que não permitem a administração normal das funções biológicas, fazem o melhor que podem. E os registros das batalhas medievais sugerem de forma consistente que, muitas vezes, esse melhor não era grande coisa. A evidência disso é indireta, mas consistente. As crônicas de batalhas medievais ocasionalmente mencionam o cheiro do campo e o estado das forças derrotadas, em termos que implicam mais do que sangue e lama.
Os relatos de cercos registram as condições dos defensores, que ficaram de armadura por períodos prolongados, em termos que deixam pouco à imaginação. O acolchoamento usado sob a armadura, o gibão de armas e o gambezão acolchoado era lavável, e a frequência com que as fontes se referem à lavagem dessas roupas sugere que a necessidade era regular e compreendida. A própria armadura, sendo de aço, não era absorvente e podia ser limpa. O problema era o acolchoamento, e o acolchoamento era tratado com lavagem quando surgia a oportunidade. A característica específica de design que essa pergunta mais frequentemente gera é a braguilha, e a braguilha merece seu momento. A braguilha do século XV não era a peça decorativa e exagerada da moda Tudor. Era uma placa ou painel funcional que cobria a abertura entre as tácetes e a armadura inferior, protegendo uma área que a articulação necessária para o movimento deixava vulnerável. Em alguns modelos de armadura, essa peça era articulada por dobradiça, ou presa por um único ponto que permitia deslocá-la rapidamente. Se esse recurso foi projetado pensando especificamente na questão do banheiro, ou se apenas se mostrou incidentalmente útil para isso, é uma questão que os historiadores da armadura debatem com entusiasmo específico de especialistas que encontraram um problema de pesquisa inesperadamente fascinante. As condições de campanha da Guerra Medieval produziam uma tolerância ao desconforto físico que o leitor moderno, projetando seus próprios padrões para trás no tempo, consistentemente subestima. Cavaleiros que passavam semanas em campanha no campo já estavam acostumados a condições de cheiro, de frio, de comida insuficiente e de descanso insuficiente, que constituiriam um sofrimento real por qualquer padrão moderno, mas que o guerreiro medieval experimentava como a textura normal da vida em campanha. O problema da gestão biológica não era, no contexto de tudo, o mais que uma campanha medieval envolvia, o item mais urgente da lista. Era um incômodo entre muitos, resolvido com a improvisação pragmática que a vida em campanha exigia, e depois não registrado, porque a tradição das crônicas que preservou a história da guerra medieval se interessava por batalhas, política e os feitos dos grandes homens, não pelos arranjos biológicos dos homens que realizavam esses feitos. Há uma dimensão final nessa questão que a resposta séria exige reconhecer. A diferença entre o que acontecia no torneio formal, na batalha formal em que o cavaleiro era um combatente reconhecido, com um papel estabelecido e um escudeiro ao seu lado, e o que acontecia na realidade brutal, rápida e muitas vezes caótica do combate medieval real. O arqueiro de Agincourt não tinha um escudeiro. O infante que lutou em Crécy não tinha armadura articulada de placas para deslocar parcialmente. Pergunta a que este texto respondeu é, estritamente falando, a pergunta da elite blindada. Os homens ricos o bastante para pagar por uma armadura completa de placas, importantes o bastante para ter assistentes treinados e graduados o bastante para ter algum controle sobre sua posição e seu tempo no combate. Os cavaleiros davam um jeito. Davam um jeito com a ajuda de seus escudeiros, com a articulação que sua armadura proporcionava, com a tolerância ao desconforto que a vida em campanha produzia, e com a aceitação prática de que algumas situações não permitiam soluções elegantes. A tradição romântica passou séculos produzindo uma imagem do cavaleiro medieval feita de armadura heráldica e código de cavalaria, e essa imagem não está exatamente errada. Ela captura algo real sobre como a classe guerreira se entendia e queria ser entendida. O que ela omite é o escudeiro ajoelhado na lama, os pontos de amarração sendo desatados na sequência necessária, e a transação inteiramente humana que vinha em seguida. A história é sempre assim. O monumento é real, e aquilo que o monumento deixa de fora também é.